A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 6 e versículo de número 1 ao 4, que vai nos dizer assim: Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós observamos de maneira muito clara, irmãos, que aquilo que Daniel estava fazendo, por ele fazer as coisas com muita excelência, porque nele havia um espírito excelente, ou seja, Deus estava com Daniel. A Bíblia diz que isso começou a incomodar as 120 sátrapas e 2 presidentes. Tinham pessoas grandes incomodadas com o que Daniel estava fazendo, mas eu quero te chamar a atenção para algo aqui. Daniel estava dando o seu melhor e por isso a Bíblia vai nos dizer que o rei, ele estava pensando em estabelecer Daniel sobre todo o reino. Ou seja, aqueles homens que estavam se levantando contra Daniel estavam olhando para Daniel como uma ameaça. Só que Daniel estava fazendo só o que era para ser feito de maneira excelente, pois Deus estava com ele. Aquilo que você tem feito tem incomodado a muitos, só que o Senhor está dizendo: permaneça fazendo, porque aquilo que eu designei para você, ninguém tomará, ninguém destruirá, ninguém anulará. Podem até se levantar, podem até pelejar, mas eu estou contigo, como eu estive com Daniel. O Espírito excelente de Deus estava sobre ele. Tudo que Daniel fazia, irmãos, era abençoado porque Deus estava com Daniel. Não adiantava inveja. Pessoas podem tentar te paralisar, mas o Senhor está dizendo: não conseguirão. Estes homens estavam procurando algo para que eles pudessem fazer para paralisar a Daniel. Porque eles não queriam ver Daniel crescendo. Tem pessoas que não querem ver o teu crescimento, diz o Senhor. Tem pessoas que não querem ver você prosperando, você sendo abençoado, abençoada por Deus. Mas o Senhor está dizendo: continue fazendo o que você está fazendo, que eu tenho me agradado. O que Daniel estava fazendo estava agradando ao rei e agradando também ao nosso Deus. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Daniel andava tão honestamente que eles não achavam nada para poder culpar a Daniel. Não tinha erro nele, porque Daniel fechava as brechas. Feche as brechas. Faça tudo com excelência, porque Deus manda eu te falar que Ele tem vitória para você. Ele tem bênção para aqueles que ficam na posição como Daniel. Os invejosos não estavam gostando do destaque dele. Tem gente que não gosta de ver você destacar, de ver Deus te abençoando, de ver o seu destaque. E o Senhor está dizendo: continue fazendo o que você sempre fez com excelência. Tem pessoas aqui pensando em parar por causa das perseguições. Tem pessoas aqui dizendo: mas o que eu estou fazendo está incomodando. Tem gente se levantando contra mim. Deus está dizendo: continue fazendo o que eu designei para você. Daniel não parou por causa das perseguições. Daniel não mudou, não, ele continuou sendo o mesmo, dando o seu melhor. Declare comigo: eu vou continuar dando o meu melhor, porque o que eu faço não é para os homens, é para Deus. Eu vou continuar dando o meu melhor, porque o que eu faço não é para os homens, é para Deus. Aquilo que você tem feito, o Senhor manda eu te falar que Ele tem se agradado. Pessoas aqui estão, irmãos, buscando fechar as brechas, buscando fazer aquilo que é o melhor, o que é para ser feito, o que Deus designou, só que está incomodando pessoas.
Isso está incomodando os teus inimigos. 120 sátrapas e 2 presidentes estavam incomodados com aquilo. Aí pensaram, vamos armar contra a vida de Daniel. Podem até preparar ferramentas, podem até tentar pegar você em emboscada, mas o Senhor está dizendo, não vai, porque eu sou Deus de livramento. Quem ora tem livramento. Não cesse de orar, porque Deus quer dar livramento a pessoas aqui por esses dias. Só faça orar, abasto e andarai, porque a parte de Deus, Deus faz. Declare comigo, eu vou orar mais por esses dias, porque Deus já determinou o livramento para mim. Eu vou orar mais por esses dias, porque Deus já determinou o livramento para mim. Continue orando incessantemente, não pare. Não pare, porque tem pessoas que não estão brincando de ser teus adversários. Estão se levantando e muitos usando até a sujeira, armas sujas, aquilo que não é para ser utilizado para tentar lhe destruir, porque foi isso que aconteceu. Com Daniel, eles não agiram, irmãos, de maneira justa contra Daniel aqui, não. Eles se levantaram contra Daniel por causa da fé dele. E disseram, a gente vai ter que armar alguma coisa na fé deste Daniel, porque a fé dele ele não larga. Então aí, é isso aí que a gente vai armar contra ele. Aí foi levantado um decreto que ninguém poderia fazer petição senão ao rei durante 30 dias. E eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. Eles sabiam que Daniel era fiel ao nosso Deus. O inimigo sabe, irmãos, a sua fidelidade. E é por isso que você não pode parar. Daniel não parou dizendo, eu vou deixar de orar, viu, Senhor? Daqui a 30 dias eu volto. Não. Daniel continuou orando. Se Daniel para de orar, certamente ele morreria naquela cova. Se você para de orar, a sua família é destruída. Se você para de orar, a sua vida tem um fim que os teus inimigos queriam que ela tivesse. É por isso que você não pode deixar de orar. Lá estava Daniel, mesmo diante do decreto. Mesmo sabendo que aquilo era uma armadilha para destruir a vida dele, Daniel não temeu. O Senhor está dizendo, não temas. Não tenha medo, continue crendo que eu sou Deus, que estou na sua vida. Versículo de número 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia. Se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel não mudou nada a rotina dele com Deus. Continuou orando, continuou agradecendo. 3 vezes ao dia lá estava Daniel em oração, mesmo sabendo que um decreto havia sido levantado para prejudicar a ele, irmãos. Mesmo você sabendo que tem gente querendo lhe prejudicar, não saia da posição. Mesmo você sabendo que tem gente querendo tirar você do foco, querendo destruir a sua vida, continue, permaneça onde Deus designou para a tua história, porque os propósitos dele acontecerão e haverá livramento. Podem até fazer cova, podem até colocar leões famintos, mas se você está em oração, Deus está pronto para te livrar. Você não pode deixar a situação parecer ser maior do que o teu Deus, mas o teu Deus é maior do que qualquer situação contrária. Declare comigo, o meu Deus é maior do que qualquer cova de leões. O meu Deus é maior do que qualquer cova de leões. Irmãos, Daniel estava lá constantemente em oração. E aqueles que se levantaram contra Daniel, eles acharam Daniel suplicando ali ao Senhor, porque eles estavam ali armando para isso mesmo. E Daniel foi lançado dentro de uma cova. E agora? Tem momentos que a gente olha para um lado e olha para o outro e diz, Deus, eu orei tanto, mas não estou vendo saída. E Deus está dizendo, fica tranquila, não murmura. Fica tranquilo, só crê que eu estou no controle. E que eu mandarei o livramento e farei justiça. Irmãos, Deus estava prestes aqui a mostrar que quem ora, quem tem vida no altar, Deus defende. Quem tem vida no altar, quem ora, quem busca o Senhor, Deus determina que os leões jejuem para não tocar. Não somente aqueles homens iam contemplar o livramento de Daniel, mas todos iam saber que Deus é Deus que protege aqueles que confiam nele. Daniel estava constantemente confiando no Senhor, independente da sentença. Independente daquilo que estava cercando a ele, para destruir.
Daniel não ficou com medo. Deus está dizendo, não temas. Não tenha medo, continue orando e confiando. Continue orando e crendo. Continue orando e colocando sua fé em ação. Chegou o tempo de colocar a fé em ação agora. Coloque sua fé em ação. Só continue orando e dizendo: o Senhor está no controle de todas as coisas. E se você for lançado na cova, Deus faz leão jejuar. Deus não deixa eles me tocarem. Eu vou colocar minha fé em ação porque vale a pena confiar neste Deus. Declare comigo: eu vou continuar confiando em Deus porque vale a pena. Eu vou continuar confiando em Deus porque vale a pena. Lá estava Daniel dentro de uma cova. Por quê? Para deixar bem claro para você entender, não foi porque Daniel fez mal nenhum, não. Era porque Daniel estava fazendo tudo com excelência. Era porque Daniel estava se destacando. O destaque incomoda, viu, minha irmã? O destaque incomoda, viu, meu irmão? As pessoas se levantam com inveja e tramam. Muitas vezes jogam sujo para tentar destruir os propósitos de Deus. Mas quando você tem um propósito de Deus, você se agarra a ele. A palavra, o desígnio, você diz: Deus, eu continuo orando. Eu continuo crendo, eu continuo me posicionando, porque tu és o Deus de livramento, que protege, que guarda, que não deixa os teus filhos envergonhados. Irmãos, quem ora não fica envergonhado, não. Quem ora não fica frustrado, não. Quem ora pode até passar pela frustração, passar pela vergonha, mas ficar ali não fica. Deus manda o livramento e dá testemunho glorificando o nome dele. Aí a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Daniel estava lá, dentro da cova, mas ninguém tocou nele. Versículo de número 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões. Você crê? Você crê que da mesma forma que Daniel falou aqui no versículo de número 22, na parte A, você também vai falar? Você também vai dizer: o meu Deus, ele enviou o anjo dele e fechou a boca de leão. O meu Deus não deixou ninguém me tocar. Mas por quê? Porque foi achado em minha inocência. Deus não deixou nenhum dos leões ali causar dano a Daniel. Irmãos, Deus conhece quem é o que está armando ciladas, o que está jogando sujo. E Deus sabe quem é o justo. Deus sabe quem é o ímpio e Deus sabe quem é aquele que serve a Deus. Deus sabe quem são aqueles que estão buscando ao Senhor e os que estão perseguindo. E os que estão com inveja, arabasto, candarai. Aí diz mais aqui, que foi achada inocência diante de Deus em Daniel. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Versículo 23 diz: então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Por quê? Por que nada, absolutamente nada de dano foi achado em Daniel? Por que ninguém tocou nenhum fio de cabelo na cabeça de Daniel? Por que os leões famintos não comeram, não destruíram, não estraçalharam a Daniel? A Bíblia deixa aqui, a pérola pra gente. Porque crera no seu Deus. Olha que pérola, irmãos. Daniel creu. Quando você crê, a sepultura é fechada. Quando você crê, o laço de morte é desfeito. Quando você crê, você contempla o livramento de Deus para a tua vida. Você só precisa crer. Daniel acreditou, Daniel continuou orando, Daniel não esmoreceu por causa do decreto, Daniel não parou como os inimigos queriam. Deixa eu lhe dizer algo da parte de Deus. Tudo que os inimigos querem é que você pare de orar. Sabe pra quê? Pra que eles achem brecha na sua vida pra lhe destruir. Porque eles sabem que enquanto você estiver orando, eles sabem que enquanto você estiver crendo no Senhor, eles sabem que enquanto a sua fé estiver firmada, eles não te tocam. Então o que acontece? Eles querem que você pare, porque muitos irmãos querem que a gente pare para poder achar brecha para nos destruir. Mas o Senhor está dizendo: não pare. O Senhor está dizendo: continue firme. E aqueles que queriam fazer mal para Daniel, os 122, os 120 sátrapas e os 2 presidentes que estavam querendo destruir Daniel por pura inveja, eles morreram. Versículo 24. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Ou seja, aquilo que eles tramaram contra Daniel recaiu sobre a cabeça deles. Irmãos, tudo que o homem plantar certamente colherá.
Tem pessoas que querem ver sua destruição. Tem pessoas que estão como esses homens estavam com Daniel, inflamados de inveja, inflamados de ódio, de ira. E nós temos que ter bastante cuidado, viu, irmãos, com aquilo que a gente deseja para os outros. Porque o que a gente deseja para os outros pode pode recair sobre a nossa própria cabeça. Daniel estava fazendo o trabalho dele. Daniel estava ali agindo com excelência porque o espírito de excelência estava sobre ele. Daniel não tinha culpa, ele estava fazendo melhor. Se os outros não estavam se destacando, o problema não era de Daniel, só que eles estavam com inveja. Vamos parar do Daniel? Vamos. Aí fizeram lá um decreto, irmãos, achando que iam conseguir destruir. Mas o decreto recaiu sobre a cabeça deles, porque a Bíblia diz que eles foram lançados e tudo que pertencia a eles, as suas mulheres, seus filhos. E eles não chegaram, irmãos, nem no fundo da cova os leões destruíram a eles, mas em Daniel, aquele que era fiel ao Senhor, Deus livrou. Aquele que confiou no Senhor, só confia em Deus. Eu não sei o tamanho dos teus adversários, eu não sei quem está se levantando contra você, quem está inflamado, inflamada de inveja, mas eu quero te dizer, continue confiando no nosso Deus. Continue confiando naquele que te chamou, porque ele é fiel. Ele é grande, ele é poderoso e ele está contigo. Deus estava com Daniel, Deus está com você. E ele diz para você, só confie no meu livramento, só confie que eu estou contigo, que não tem inveja, não tem praga, não tem palavra de maldição lançada, não tem nada que consiga entrar na vida de quem ora. Só ore e confie, porque Deus é Deus de livramento. Declare comigo, eu vou orar e vou confiar, pois Deus é Deus de livramento na minha história. Eu vou orar e vou confiar, pois Deus é Deus de livramento na minha história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, pela tua fidelidade. Ô, Senhor, pelo teu zelo para conosco, Senhor. Pai, que a gente possa entender que os nossos inimigos estão nas tuas mãos. O Senhor é o Deus, Pai, que paralisa aqueles que estão tramando, arquitetando, planejando contra nós. O nosso papel é só orar e confiar. Daniel creu no Senhor. Daniel não se entregou diante daquela perseguição, mas continuou firme. E por isso o Senhor determinou um livramento para ele. Eu creio, Espírito Santo, que tu és Deus de livramento. Eu creio que tu és Deus que fecha a sepultura, fecha a boca dos leões, não deixa ninguém nos tocar, porque nós cremos, confiamos, aguardamos em ti, no teu livramento, e na tua resposta, ó Deus. Tu és o Deus fiel que protegeu ao teu filho amado Daniel. Tu és o Deus perfeito, o Deus que guardou, que livrou e mostrou para os adversários do teu filho que o teu filho tinha um dono. Senhor, todos os nossos adversários terão que ver que nós temos um dono, um Deus que protege, um Deus que guarda, um Deus que livra, um Deus que fecha a sepultura, um Deus que dá a última palavra na nossa história, porque não foi os inimigos de Daniel que deram a última palavra na história dele, mas foi o Senhor, e assim é na nossa vida. Não são os nossos adversários que dão a última palavra, mas é o Senhor que já determinou para nós o livramento e a vitória, e nós cremos nisso. Repreende toda inveja, repreende toda palavra de maldição, repreende todo olhar maldito que tem se levantado contra nós, meu Pai. Tu és Deus de livramento através dessa palavra e desta oração, e nós cremos nisso, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também, Senhor, que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado em cada nome, Senhor.
Que cada pedido seja visitado aqui de maneira profunda, sobrenatural e extraordinária, e que haja testemunho para o teu povo contar. Abençoa os teus filhos, Pai, que estão aqui diariamente, servindo de canal de bênção nas nossas vidas. Senhor, os prospera. Que o Senhor possa os visitar de maneira profunda, porque o Senhor conhece, Pai, a necessidade de cada um. Que o Senhor conceda o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor continue falando melhor ao coração dos teus filhos, que o Senhor continue se fazendo presente, os abençoando, em nome de Jesus que eu te peço, meu Senhor. E te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que da mesma forma que ele esteve com Daniel, ele está contigo e ninguém poderá invalidar a palavra dele na sua vida. Só ore, só faça orar e confiar no Senhor, porque Deus já determinou para sua vida um grande livramento e uma grande justiça. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.